Estamos começando mais um programa da série Vida Selvagem aqui no canal até agora. E hoje, o nosso querido Maxim Jaffe, ele vai apresentar um tema que foi da sua escolha, claro, ele é o curador do programa. E hoje nós vamos falar sobre uma área na qual há uma triagem e reciclagem de material lá em São Raimundo Nonato, que é a terra onde ele está. E, naturalmente, ele vai falar também, se quiser, das curiosidades daquela região. Eu soube que lá tem uns outdoor muito interessantes e também tem uns equipamentos muito ricos, né? Que algumas pessoas têm, os mais ricos têm veículos, por exemplo, como e, como é, Ferrari, esses carros assim, lá em São Leonardo, né? E ninguém sabe onde é que anda e como anda, né? É o Mas o Porsche, nosso Porsche. é o Porsche, então a gente vai falar também sobre isso. Então, eu vou passar, continuo a palavra para o Maxim Jaffe, que vai dar as saudações e já começar sobre esse tema. Maxim, a palavra é sua. Então, primeiro, como bom ambientalista, começar com uma mini denúncia. Quero denunciar aqui um evento ocorrido aqui próximo de casa, né? Ah, que foi, por começar por aqui, que é uma poda drástica aqui da praça aqui bem próximo de casa. Não faz nem 100, 200 metros, né? E é uma pena, né? Porque você vê que é um início de um governo municipal, né? De uma gestão de prefeitura e que, obviamente, não sei se o erro foi mais em baixo ou mais em cima, né? Mas, obviamente, houve um erro de fazer uma poda drástica. Inclusive, se vocês olharem aqui, vou passar aqui outras imagens mais próximas. Tem essa aqui, claro, eu fico com grandes dúvidas que ela vai sobreviver a essa poda. Inclusive, eu acho que era um tamarindo, né? Acho, porque ficou só o tronco, né? Então, é uma coisa grave. Esse pé de manga, por exemplo, eu tive a falar com o Jean, né, que é um dos nossos técnicos aqui da PASP, e ele estava indicando que o jeito que foi feita essa poda, que as árvores vão ter muita dificuldade de sarar e talvez até morram, né? É, então, é uma situação que é triste, né? E ainda acrescentar mais uma coisa, né? Que até liga com o tema que vamos falar, que é assim, matéria orgânica é lixo. É colocada em saco do lixo para ir para o lixão, né? Quando podia ser podia ser utilizada para produzir material compostável, tudo mais, né? Então é uma realidade um pouco triste, né? Que no início de gestão você já vê falhas como essa ocorrendo, né? Ah, que que é uma pena, né? Por outro lado, como eu também sou uma pessoa justa, né? E não deixo de reconhecer iniciativas boas, queria mostrar essa aqui. Foi algo que eu vi no Carnaval de São Raimundo Nato, em que a prefeitura fez uma parceria com uma associação de catadores de São Raimundo Nato, porque eu estive conversando com eles. Isso é uma associação que se reativou, né? Aqui na cidade para fazer recolha dentro da cidade, né? Ah, e eu vi, inclusive, lá aquela tipo de fenômeno de carnaval, das pessoas a recolher as latinhas, né? Alguns garrafa PET e tudo mais, né? Então é assim, né? Com essas novas gestões tem as coisas boas e tem as coisas ruins a acontecer. Mas eu acredito, né? Vamos dar um voto de boa fé que ali tenha sido um problema de contratação e de mão de obra qualificada, né? Que a mão de obra, infelizmente, não estava sabendo o que estava fazendo, né? Que a empresa que foi contratada não é uma empresa especializada em poda, né? Em poda e cuidados arbóreos de cidade. Inclusive, eu vou mostrar aqui ah, só no mapa, talvez, só para dar uma noção de como é que era a praça antes, né? Ah, se eu conseguir, né? Deixa eu ver aqui. Porque é uma pena ver uma praça dessas, né? Se puder assim, e acredito que vários outros pontos aqui na cidade possam estar nesse risco, né?
de ter essas podas drásticas, né? Então temos essa pracinha aqui, né, que como vemos, tinha uma série de árvores e todas elas foram podadas drasticamente, né? Inclusive eu acho que teve uma lá, não sei se por conta de eu tirar foto, as pessoas deixaram de podar ela, né? Um pé de tamarindo muito grande. Esse aqui atrás, né? Que eles começaram a podar, mas não sei se ficaram assustados porque eu comecei a tirar foto, né? Mas é isso, né? Avançando, né? Continuando nesse tema do lixo, da reciclagem, né? No ano passado, não sei se lembras, Alexandre, falámos muito nisso na época do carnaval, Mas, da questão do, Maxim, do... eu quero falar um pouco sobre esse assunto aí, esse crime ambiental que foi cometido pela prefeitura, né? A prefeitura foi que patrocinou esse crime. Pois E é, isso é uma coisa muito, muito, muito séria, porque é, quando o crime é cometido por uma pessoa da sociedade civil, isso é muito grave. Mas quando é cometido pelo poder público, é mais grave ainda, porque o poder público ele tem um dever de dar o bom exemplo. E, na pois é. realidade, se a autoridade pública ela tem a iniciativa de fazer a podação, que é de se compreender, não há por que recusar a podação, mas ela tem que contratar pessoas habilitadas, pessoas treinadas. Exatamente. Ela não pode simplesmente entregar um curioso. Fazer isso, matar uma árvore dessa natureza é criminoso. Agora, por outro lado, eu quero dizer da minha satisfação em saber que em São Raimundo Nonato, a arboreação pública é com fruteiras, com fruteiras. E Sim, também talvez tem. isso explique. Varia, né? Varia. Não, Inclusive, tem aqui, se virem aqui, a única árvore que sobreviveu à poda foi um IP roxo plantado pela Secretaria do Meio Ambiente da gestão passada. e uma Felizmente, coisa que né? é interessante é que nós temos aí um, talvez a razão do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer que no Brasil ninguém morre de fome, porque tem muita manga. Então, em São João tem manga, tem tamarindo e são frutas deliciosas, né? Inclusive, tem uma outra praça, né? Que tem grandes árvores de tamarindo, né? Posso até mostrar aqui, talvez. Ah, tem uma praça aqui, cadê? Essa praça aqui, que é a Praça do Gavião, né? Se eu não me engano, essas árvores do maior porte, não sei se é essa e essa, elas são pés de tamarindo, né? Ah, e pronto, mantém isso lá, né? E tudo mais, né? É uma cidade que podia, na minha opinião, ter mais arborização, mas tem esse fenômeno, né? E também tem outra coisa, né? Saindo um pouco aqui de foco, aqui do lado de casa, né? Tem essas lagoas, né? Que São Raimundo antigamente até se brincava que era uma ilha, né? Tem essas lagoas, essas áreas alagáveis todas à volta da cidade, né? Dá para ver esse verde assim, né? E aqui tem uma quantidade enorme de pés de carnaúba e tudo mais. Se olharmos, eu até posso mostrar aqui uma grande quantidade de pés de carnaúba, né? Talvez aqui foi um caminho lateral, vou ter que sair. Ah, um segundo, vou mostrar aqui. Não sei, por algum motivo foi para uma estrada paralela, mas, mas é isso. Tem muitos pés de carnaúba aqui e eu acho que até posso mostrar como é que era a praça. Ah, não, estou no lugar errado, peço desculpa. É nesse lugar aqui. Ah, se vamos aqui, vemos essas lagoas e que, infelizmente, elas são altamente poluídas, né? Com esgoto, com lixo, com tudo mais, né? Mas não deixam de ser ambientes verdes, né? Então você tem essa riqueza, né, dessas lagoas, dessas áreas verdes que não são pouco aproveitadas, né? E subindo aqui um pouquinho mais, né? Vou mostrar lá a praça como é que estava originalmente, para também dar uma noção, né? Ah, Se virmos aqui, vemos que é uma praça, até tem pé de moringa, né? Que é uma planta boa para apicultura. Ó a dimensão desses pés de manga, né? Como é que eram, né?
infelizmente, mas eu também não sou, tenho vários pés no ninho, né? Mas eu também não tenho uma atitude radical, porque eu acho que a árvore é a árvore, afinal de contas, né? Mas pronto, é isso, né? Temos esse pé de manga, né? Que, como vocês viram na foto, ela foi podada e note-se, né? Muitas vezes o motivo de poda é por causa de fio elétrico, né? E neste caso não tem fio elétrico na proximidade da praça. Então nem se justifica por esse motivo, né? Mas é assim, né? Pronto. Fazer o quê, né, É, Alexandre? de qualquer forma, apesar do prefeito ter tido essa iniciativa boa de firmar a parceria com a Associação dos Catadores, não deixa de haver motivo para uma reclamação formal à prefeitura. A prefeitura, como eu disse, ela deve ser um pouco mais responsável ao fazer serviços públicos, não só pela qualidade do serviço, mas também pelo exemplo que ela dá à população, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Se a prefeitura, por exemplo, começa a jogar lixo no sistema público de drenagem, ela dá um péssimo exemplo à população. Então, ela tem que, de fato, cuidar mais da forma como os serviços são feitos. Então, se de um lado a iniciativa pode ser ou não boa, mas nesse caso a execução foi desastrosa. E, por favor, senhor prefeito, não repita esse tipo de Esse providência. erro aí. Isso Ó, Alexandre, aqui tem chama outro caso, atenção, que sim. esse eu estou na dúvida se foi uma questão de gestão pública ou privada, né? Que é que nessa Santuário Nossa Senhora das Mercês tem aqui uma linha de árvores. Pois eu fui passando, é um lugar que eu passo frequentemente, praticamente parece que de semana em semana vão tirando uma árvore, né? E atualmente quase não tenho uma árvore nessa praça, nessa linha aqui. Agora, a minha dúvida é se foi por iniciativa do novo bispo ou se foi iniciativa da prefeitura passada e dessa atual, né? Mas, enfim, né? Temos as árvores, uma coisa que as pessoas não talvez esqueçam é que são verdadeiros ar-condicionados, né? Elas refrescam o ambiente, né? Reduzem a temperatura, isso é uma coisa comprovada, né? Não só por a sombra, mas até pelo seu efeito de fotossíntese, né? Que ajuda a resfriar o ambiente. E pronto, né? Agora, vamos avançar com o tema lá da área de reciclagem, Alexandre? Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Que acho que também tem ligação com esses outros temas aí, né? Vamos lá. Vou só passar aqui. Peço desculpa se virem algumas fotos fora de contexto, né? Ah, mas vou começar com essa aqui, que é já em plena área de reciclagem, né? E você pensa, eu que desconhecia iniciativas de reciclagem, né? Sabia que havia catadores e tudo mais, mas por acaso fiquei um pouco surpreso, né? De encontrar uma iniciativa, né? Dessa cooperativa, que é a Cooper Eco, que é a cooperativa de catadores do Morro do Mel, se eu não me engano, que é uma cooperativa sediada aqui em São Raimundo. Ela não é um pouco afastada da cidade e próximo do lixão, né? Eu, inclusive, pensava que eles trabalhavam com essa área dentro do lixão, mas não, é uma área à parte, onde eles trazem já o material, né? E fazem essa triagem e venda de material, né? Vem um transporte de grande porte para transportar, se eu não me engano, mais de 70 fardos de material reciclado, né? Vou ver se eu acho aqui a informação para dizer para vocês. Hum, talvez não vá encontrar, mas era nessa faixa, né? E ainda gera um valor de renda para as pessoas significativo. Acho que para quem trabalha tempo inteiro consegue ganhar mais de um salário mínimo só com isso, né? Ou até mais, dependendo do tipo de material que reciclam. Agora, Alexandre, o que eu achei interessante, né, foi o conhecimento que a pessoa que estava me guiando, que é a Regina Neumann, né, que inclusive talvez se tivéssemos a oportunidade, gostaria de convidar para falar, conversar aqui no programa, o conhecimento sobre os diferentes tipos de materiais, né, que nós, como consumidores, algumas vezes não temos noção, né? Temos aquele conhecimento de alguns materiais básicos, né? Como sabemos o que é uma PET, né? O que é papelão e tudo mais, mas há muitos plásticos que nós realmente não compreendo. Eu, pelo menos, talvez não tinha noção plena do que é
o que é que pode ser reciclado, né? E já aqui nessa foto, Alexandre, tem uma distinção interessante, né? Você tem as PETs transparentes, né? E tem as PETs verdes. E se formos aqui noutra foto, passar a primeira aqui, vai ter a PET azul. Então já fazem a triagem já até por tipo de PET, né? Só não separam a tampinha e o rótulo, porque disseram que da parte deles não compensa, quem faz isso é o terceiro, né? Quem compra deles, que é uma empresa de petrolina, né? Agora, ela teve-me a mostrar aqui, por exemplo, o maquinário, né? Tem duas prensas como essas, Alexandre, para prensar o material todo. O que é interessante é que cada pessoa ela tem meio que uma barraquinha onde ela faz a sua triagem, depois eles pagam uma pessoa para fazer a prensagem de todo o material, né? Ah, e eles têm duas dessas prensas aí. Agora, para trazer o material, eles trazem nessas sacolas gigantes. Espera aí, deixa eu ver se sacolas que acho que não sei se é do volume de 1.000 litros ou o que é. São uma sacola é quase da altura de uma pessoa, né? Eles trazem essas sacolas lá do lixão, né? Que eles colhem lá. Imagina com uma sacola dessas inteiras, se eles forem comparar do pessoal avulso, que não faz a triagem, né? Faz só a recolha do material. Então, o plástico, os diferentes tipos de plástico, metal e isso, né? Separado dos outros lixos, né? Pagam R$ 25. Ou seja, a pessoa para ganhar um valor de salário mínimo só fazendo catar, né? Sem fazer triagem, sem fazer todo o processo, né? Ganha entre R$ 50 a R$ 75, né? Que não é muito, né? Mas pensar, agregando o valor de triagem e tudo mais, pode ser um valor melhor, né? Então, o processo de triagem é importante. Inclusive, eles têm pessoas que trabalham avulso no lixão, colhendo. Tem gente que trabalha avulso fazendo triagem na área deles e tem os que fazem o processo completo, né? Meio que é uma pequena economia, né? De catadores, de triadores, do meio que os pequenos empresários, né? Junto com essa cooperativa, né? E fazem essa separação toda. Olha, basquete, né? Outro tipo de plástico. Ela estava indicando também. Você vê aqui materiais que por exemplo, imaginei que fossem difíceis de conseguir fazer reciclagem, né? ah, Brinquedo, até ventilador e tudo mais. Eu pensei que aqui em São Raimundo fosse um tipo de material que ficasse simplesmente perdido lá no lixão e que não havia possibilidade de fazer reciclagem, né? Não pensei que fosse já de certa maneira, tão avançado para uma cidade de pequeno porte, né? Você tem esse aqui, que se eu não me engano é o PED, PEAD, né? Que é outro tipo de material, que é, por exemplo, aquelas garrafas de produto de limpeza, lexívia, penso que até os plásticos de motor de óleo, tudo isso é um tipo de material, eles separam o branco do colorido, que tem aqui atrás, né? Não sei se dá para ver que tem o colorido aqui atrás, né? Então foi interessante que foi ali uma visita, né, que eu fiz com a Regineuma, né, da cooperativa, mostrando toda essa diversidade de materiais, né, que é interessante, né. E depois tem os pontos, né, cada um tem um seu pontinho, né, que é um dos pontos maiores e que você vê que elas fazem um esforço com tela preta e tudo mais, mas que realmente se for pensar, né, apesar de ser uma atividade empreendedora, é uma atividade empreendedora com péssimas condições de trabalho, né, você está ali ao solo. Se muito tem um barracão assim feito da mão de obra própria, né? Não são as melhores condições de trabalho, né? Ela mostrou-me outro tipo de material, por exemplo, que ela diz que já é de um valor é menor, mas ela, por exemplo, especializa-se nisso, que é o papel branco e o papel de caderno, tudo mais, né? Diz que esse aqui também é o material que é reciclado, mas que o valor não é tão bom, né? E o papelão em si, que também já é um valor melhor, né? Mas que, por exemplo, se deixar ao sol, né, tem aqui, o deixado ao sol perde valor. Automaticamente perde valor, por ter ficado assim, porque já uma parte desse material tem que ser removido para já não é possível reciclar, né? Aqui tem um guindastezinho, né, mas que infelizmente não estava funcionando, mas talvez dando uma perspectiva geral aqui do lugar, né?
Isso tudo é papel também, ela mostrou-me lá. Tem metal, né? Isso é mais ou menos uma perspectiva da área, né? Você vê que tem as sacolas, né? Tem os, os, os fardos já prensados, né? E tudo mais, né? Mas vê-se que é uma área que realmente fazem um esforço grande de empreender, mas que é uma área com condições de trabalho um pouco precárias, né? As sacolas de plástico, de feijão, de arroz, de supermercado, também é material que eles também reciclam, né? Por acaso, fiquei admirado, latinha de cerveja, né? Ironicamente, latinha de cerveja é uma das coisas que eles não têm muito, porque é um daqueles materiais que os próprios catadores da cidade já fazem uma seleção, né? Já fazem uma seleção e já vendem, mas a título de exemplo, eu perguntei, mas a pessoa, por exemplo, um catador em São Raimundo, se for vender, parece que tem um empresário que compra na cidade, se for vender a esse empresário na cidade, quanto é que ele ganha? E ele disse, ó, Max, 1 quilo vende por R$ 6. E então, para distinguir, eu perguntei, e vocês, se vocês juntando aqui na vossa área e já venderem para esse atravessador de maior porte, quanto é que vocês conseguem? Aí ela disse, já conseguimos R$ 11 por quilo. Então, é uma diferença grande, né? Sem pensar se vender a um empresário mais local, de pequeno porte, a um empresário já de maior porte, né? Você já fazer um certo nível. E isso é porque é lata sem ser prensada, né? Porque as latinhas elas precisam de uma máquina própria para fazer prensagem, né? Então, é realmente um setor que por acaso, vou ser sincero, eu nem pensei que teria nesse grau de desenvolvimento, tanto a bem como a mal, né? Porque a bem, porque eu não pensei que nem que existia, mas a mal pensar que, apesar de existir, é nessas condições de trabalho, né? E de empreendimento, né? Felizmente, por exemplo, esse espaço aqui, a questão do cheiro ruim e tudo mais, quase não tinha, né? Eu tive lá, eu ainda fiquei com aquele receio, vou chegar lá e eu não vou aguentar o cheiro, né? Não, realmente não senti cheiro, né? As pessoas, as próprias pessoas a trabalhar não tinha aquela coisa, por exemplo, tem esse preconceito das pessoas que trabalham, que cheira mal, que está todo mundo sujo. Não, até que achei que tinha uma certa condição, né? Estavam usando luva, estavam usando fato próprio para isso e tudo mais, né? Então também acho que alguma vez há um preconceito aí realmente para quem trabalha com essa área do lixo, né? Agora, isso tudo, Alexandre, finalizando aqui essa apresentação, né? Me impressiona, sabe o que é, Alexandre? É que eu lembro que a minha mãe, quando eu tinha, acho que um, não estava ainda nem na escola, penso eu, né? Ou estava no primeiro ano de escola. E ela diz que lembra lá em Portugal dela ir visitar uma área de reciclagem em que ela via as pessoas fazendo a triagem manual, né? Romper o saco e tirar o lixo para separar para poder fazer a reciclagem. E isso foi a que a convenceu na época a fazer a separação do lixo, porque ela viu que aquilo é um trabalho, de certa maneira, um pouco desumano, porque você está virando o lixo das outras pessoas quando é uma coisa que as pessoas já fizessem a triagem, não tinha, né? Era um passo inexistente. Só teria a questão de se fazer uma separação mais detalhada, né? Fazer essa prensagem e tudo mais. Eu até estava fazendo uma comparação ontem com a agricultura, né? Você tem quase como dois processos, um processo de produção do material, né, e um processo de beneficiamento do material, né? Você tem o primeiro passo que é ir lá no lixão, juntar esse material, tudo mais, né? Trazer nessas sacolas gigantes, né? Pós-passo, e depois tem o segundo passo que é dividir, né? Fazer um beneficiamento, por assim dizer, fazer a triagem, fazer a prensagem, fazer tudo mais, né? E nós Alexandre, por que que eu tenho estado com esse interesse? Porque a Caritas contratou-me como consultor para elaborar um projeto. Acho que eu falei no outro episódio que fizemos, né, passado, envolve soluções urbanas, né? Aí envolve a agroecologia, envolve economia circular, envolve reciclagem, né? Então eu tive contato com essa cooperativa, né? E comecei a conversar e vi que afinal eu que pensava que praticamente era inexistente ou que era muito, muito pouco organizada, né? Tem um certo grau de organização, né?
Podia ser maior, mas existe um certo grau de organização, né? E uma das propostas nesse projeto é de estruturar melhor essa área, de, por exemplo, ter um galpão para eles poderem trabalhar, né? Guardar os materiais, por exemplo, o papelão, há um desperdício muito grande de papelão, de ter que ficar a sol, ficar exposto à chuva e tudo mais. Então, tendo um espaço específico para guardar os fardos, para trabalhar sem ser ao sol, né? Ter uma cisterna para poder garantir condições mínimas de limpeza, né? A pessoa poder se lavar e tudo mais, né? Tem um escritóriozinho, né? Que é para poder organizar a burocracia, a contabilidade, que atualmente é tudo feito em casa, né? Das pessoas individualmente, né? Ter uma trituradora de PET, por exemplo, aí a PET é prensada, né? Mas a PET já triturada tem um valor agregado muito maior, né? ah, Além de algumas pequenas outras coisas, né? Uma balança, né? Se eu não me engano, uma balança digital, porque não tem, acho que, uma maneira de pesar adequadamente esses materiais, né? Isso. E a outra parte desse projeto é apoiar outros grupos de catadores que talvez estejam mais informalizados a se organizar nos municípios em volta de São Raimundo no Nato, né? Além de São Raimundo no Nato, Coronel José Dias, Bonfim do Piauí, São Lourenço do Piauí e Anísio não, São Brás do Piauí, que inclusive é na estrada a caminho dessa área de reciclagem, né? Então você vê que aquela imagem de catador, né, que eu pensei que fosse uma coisa mais de cidade grande, né, aquela imagem de empreendimento de catador, na verdade existe nessas pequenas cidades e é interessante que ela é uma atividade, por assim dizer, rural, porque isso é num povoado rural que está acontecendo, né? São famílias que moram numa comunidade rural, próximo dessa área de lixão, trazem esse material para essa área para fazer triagem, prensagem e tudo mais, né? E pronto. Então é uma atividade que acho que podia ser apoiada, organizada, né? Ah, a prefeitura, aparentemente, lá no lixão, parece que vai começar a fazer um esforço de profissionalizar o serviço, de exigir, por exemplo, uma carteirinha de catador, dar banheiro lá, construir um banheiro e tudo mais, né? Eu não tive a ocasião de ir lá visitar o lixão, né? Nós ficámos aí de visitar a área mesmo da reciclagem, né? Mas ela teve a contar, Alexandre, fazendo a ligação lá para a nossa denúncia lá no início, né? Uma das coisas que impressiona é que, por exemplo, tem uma área lá grandíssima só de podas, só de podas, né? Só de material orgânico lá todo. Então você está tendo um gasto de transportar material orgânico, se calhar em parte podia até ser compostado em casa. Eu tenho aqui tenho um quintalzinho, eu tenho ali um canto onde eu faço a compostagem, né? Então já evitaria o transporte de material orgânico, não precisaria, né? É claro que um processo mais industrializado de produção de compostagem, né? Talvez também seja interessante, mas atualmente não existe, né? Simplesmente está lá a matéria toda junta, né? E parece que até está junto com material de entulho, né? De construção e tudo mais, né? E depois tem essa área mais no lixo, né? Mas pronto, é isso, né? O que é que você acha de tudo isso, Alexandre? Bom, é o interessante isso tudo, é que, deixa eu fazer aqui o Tirar aqui a compartilhamento. compartilha da tela. Bom, Pronto. isso tudo é um assunto que deve ser muito discutido, né? Bom, primeiro, por conta do conceito de lixo. O conceito de lixo tem que ser muito reestudado. O nome lixo, ele está associado a tudo aquilo que não presta e que é descartado. Sim. Então, esse é um nome completamente inadequado. Então, há necessidade da sociedade criar um nome novo para designar as coisas que têm valor e que estão momentaneamente ou circunstancialmente descartadas por alguém. Então, Material reciclável, né? exatamente. Então, na realidade, é o seguinte: então, alguém não tem interesse em guardar alguma coisa, descarta, mas aquela mesma coisa tem utilidade para outras pessoas, né? E isso, naturalmente, isso tem diversas dimensões. Quem pode melhor entender isso é quem trabalha com criação consorciada. Então, as pessoas elas fazem criação consorciada entre, por exemplo, porcos
e peixes, ou entre Sim. galinha, porcos e peixes. Então, aquilo que se chama de cama de galinha, que é a mistura da serragem com as fezes da galinha, serve de alimento para porcos, Hum. porque aquilo que foi ejetado pelo organismo da galinha ainda tem muitos elementos nutrientes que podem alimentar porcos. E, por sua vez, as fezes dos porcos podem alimentar peixes. Isso, dito dessa forma, pode parecer uma forma muito escatológica e despertar até asco nas pessoas. Mas o fato é que Sim, sim. isso é verdade, isso é uma realidade. Quem já criou galinha de capoeira sabe o que é isso. A galinha fica lá picando o que as pessoas talvez não gostem. Então, o nome Isso. bicho, eu acho que é a primeira coisa que E os próprios porcos, né? Muitas vezes comem aquela. É uma coisa que é comum. É comer os restos da casa, né? exatamente. Aqueles restos de comida, né? E tudo mais, né? Eu Que tenho um para nós não amigo. são úteis, mas para eles bem enchem a pança, né? Eu tenho um amigo que não sei nem se o que ele fazia era correto, né? Ele cuidava da, da cozinha do quartel e havia o resto, aquilo que sobrava da comida que era jogado fora, jogado fora dos pratos, né? Sim. Então chamava-se lavagem. E ele pegava a Hum. lavagem e levava para um sítio onde ele criava porcos. E ele engordava os porcos com a lavagem do quartel. Eu não sei se é legal isso, se ele isso faz muito tempo. Alexandre, eu sei que lá em Portugal, uma vez estávamos conversando, né, com a minha mãe, que na universidade, né, na UTAD, nós temos a cantina, né, dos estudantes, e tem o resto de comida, mas, por exemplo, pelos vistos, era ilegal realmente usar esse resto para a alimentação de porcos. Então, a nossa piada bem, a comida, pelos vistos, serve para os estudantes, mas não serve para os porcos. Mas realmente acho que é. Eu lembro de já ter visto um programa, né? Parece que, por exemplo, em Las Vegas, né? Com os casinos, há muito desperdício de alimento, né? E um dos processos que acontece é justamente isso, né? Só que o problema é que, por exemplo, lá em Las Vegas, né, vem muito material, por exemplo, vem plástico, né? Vem colher de plástico, vem embalagem, vem um monte de porcaria junto, né? Então, que eles têm que fazer todo um processo para tirar esses materiais que não são adequados, né? Para poder depois alimentar os animais, né? Mas de qualquer maneira, mesmo isso, né? Também tem a questão da compostagem, né? E uma das coisas que eu aprendi do dito lixo, né? É que há uns anos atrás, né? Eu trabalhei fazendo inspeção arqueológica para inspeção, sim, inspeção arqueológica, né? Era levantamento arqueológico no empreendimento que estava sendo construído lá próximo de Teresina, em Altos, né? Que era um aterro sanitário, né? Estava sendo estruturado e justamente porque há uma lei do Brasil que exigia, né? Não sei quanto é que foi cumprida, mas acho que na época era 2014, que em teoria todas as cidades teriam que ter um aterro sanitário. Ora, eu acredito que a maior parte das cidades, exceto as capitais e grandes cidades, não tem, né? Mas na época tinha isso e estava havendo esse grande investimento, né? E tinha um consultor deles lá que dizia, Max, talvez, diremos, 90% dos problemas com o lixo e a questão da reciclagem resolviam-se por fazer uma coisa muito simples, que era dividir o lixo molhado do seco, como eu dizia, né? Que é o lixo orgânico do restante do lixo, né? Que ele dizia simplesmente isso resolve um monte de problema, que é assim, uma vez que se separa a parte úmida, né? A parte molhada, né? Todo aquele material tem potencial de algum modo, ser processado ou trabalhado, né? De ser reciclado, né? Mas se vier misturado, complica muito. Inclusive, praticamente, o único produto que você consegue derivar assim, sem ter muita mão de obra, era o chorume, né? Era o chorume, eu lembro que eu dizia que uma das coisas que ia dar uma renda para esse aterro sanitário era o chorume, né? Que é uma coisa bem absurda, né? Aquele líquido que sai da pilha do lixo é dinheiro também, né? Como é que é possível, né? Eu fiquei surpreso na época como é que é possível que até isso, né, dá dinheiro, né? Agora, Alexandre, ao mesmo tempo, uma coisa que é chocante, né?
É que eu ainda não tinha estado lendo uma estatística que parece que o percentual de material que é reciclado no mundo é pouquíssimo. Acho que não sei se chega a 5 ou 10% de todo o lixo que é produzido, né? Então, é uma coisa desastrosa, né? Vendo que, por exemplo, você vê nesse ponto de reciclagem aí, quanto material, pelos vistos, pode ser reciclado e talvez não seja tão complicado quanto eu pensava, né? Porque eu sei que lá em Portugal por exemplo, na Inglaterra, há material que eles dizem, olhem, vocês podem até pôr no reciclado, né? Separado e tal, mas é um material que não é reciclável, né? Alguns tipos de materiais, atualmente, não é que não é reciclável, mas é que é muito difícil de reciclar, né? Exigem, não há... Aí volta o problema de se é economicamente viável, né? É reciclável, mas não é economicamente viável reciclar, né? É um, é um outro problema, né? Isso é então, aí isso levanta uma outra questão, né? É que a viabilidade econômica é função da conjuntura, porque Exatamente. os preços dos bens econômicos, eles variam ao longo do tempo. Então, algo que hoje é muito barato, pode ser que amanhã não seja tão barato assim. Então, atividades que hoje eram viáveis economicamente, pode ser que amanhã passem a ser viáveis economicamente, não é? Então, isso é uma questão isso é uma questão de mercado, é uma questão de economia. Mas o fato é que uma das conclusões que nós chegamos é que o lixo nem sempre é lixo. Então, vamos ter que renomear aquilo que se chama de lixo, porque de fato, Material reciclável. né? Uma coisa que eu acho que aqui no Brasil também tem muito isso, embora eu não seja tão óbvio, né? Mas em Portugal tem todo o material tem lá indicando o tipo de material que é reciclável, né? Se é reciclável e qual é o ponto, né? Eu acho que aqui no Brasil também tem indicando o ponto. Você tem como pegar aí uma garrafa PET também ali fora, para ver se tem essa indicação. Eu sei que eu já vi em algumas embalagens, não sei se é uma questão de iniciativa privada ou se é uma coisa exigida pelo governo, né? Além do próprio tipo de material, né? Muitas vezes é indicado o tipo de material. Eu não sei se aqui no Brasil tem essa exigência, mas eu sei que na Europa muitas vezes tem lá o tipo de plástico, né? A maior parte das pessoas não tem noção, mas indica lá o tipo de plástico que é, né? Ah, embora uma coisa que é engraçada, aí eu acho que talvez seja por uma cultura de catador aqui do Brasil, né? Nós lá em Portugal não chamamos garrafa PET, né? É garrafa de refrigerante, né? Acho que essa coisa de chamar garrafa PET é porque já há uma consciência que aquilo é um certo tipo de plástico, né? Que é aquele tipo de plástico PET, né? Talvez por ser um material muito reciclado e tudo mais. E a maior parte da renda, por exemplo, deste pessoal ali, dessa área de reciclagem, pelo que eu entendi, é PET, é papelão e esse outro plástico, né? Aí, por exemplo, mostra-me aí essa caixa aqui, essa caixa de papel. Agora, o que eu fiquei impressionado, né? Reciclagem. Mas isso aqui eu acho que já é iniciativa da própria empresa, não é obrigatoriedade governamental, né? Você tem aqui, por exemplo, uma caixa de cereais, né? Para aí, você vê aqui indicando, né? Acho que esse símbolozinho aqui eu já vi aqui assim, né? Não estou conseguindo mostrar por causa do fundo, né? Talvez e assim, né? Mas tem indicando aqui, né? Laminado, papel e tal, e tudo mais. Agora, há um material lá que eles indicaram que eu fiquei impressionado, que, por exemplo, em Portugal é muito reciclado, né? E não pense, até em teoria é dos materiais mais fáceis de reciclar, que não tem a questão de quantidade de vezes que podem ser. Só que aqui é mais inicial. Eu acho que esse símbolozinho aqui, né? Não sei se. Deixa eu tirar aqui o fundo por um segundo, senão eu não consigo mostrar. Espera aí. Cadê o meu fundo? Aqui. Vou tirar aqui o meu fundo por um momento, se eu não consigo mostrar. Ah, vocês virem aqui, né? Tem o material, né? PP. Acho que aqui é relativo ao rótulo, acho que não é relativo ao coisa. E tem aqui um símbolozinho, mas não descreve qual é que é, né? Mas isso. Eu sei que uma vez eu fiz para a universidade, eu fiz uma análise de relatório de sustentabilidade. ah,
da Unilever. Não, da Unilever não, da empresa de cerveja brasileira, como é que se chama? Ambev, né? Ambev. E tinha uma quantidade grande de material reciclado das garrafas, né? Agora, você sabe que há pouco tempo, parece que a Coca-Cola, Alexandre, eles removeram lá de uma coisa de responsabilidade social e tal, a questão da reciclagem. Parece que retiraram uma meta de reciclagem que tinham, acho que desde 2000 não sei se era 2015 ou 2020, né? Eu, por acaso, não estou com a notícia agora, né? Mas é um problema, né? Quando não há uma fiscalização governamental, essas metas, né? Por mais bem intencionadas, ou não bem intencionada, né? Elas, a empresa, se ela não quiser cumprir, tira, né? Isso mostra a importância da figura do Estado, né? O Estado tem que tem que liderar, pelo menos orientando a sociedade civil. Então, existe os liberais entendem que o Estado deve ficar fora da vida social. Quanto menos Estado, melhor para os liberais. E a prática Sim. demonstra que não é bem assim. Eu não canso de lembrar uma experiência que foi feita nos próprios Estados Unidos, de uma sociedade eh, onde o liberalismo foi levado ao extremo. E com 5 anos, a vida naquela cidade se mostrou completamente impraticável, porque cada um fazia o que queria e, no final, nada mais funcionava. Ou seja, a necessidade do Estado estar presente. E, naturalmente, esse Estado ele pode estar presente de diversas formas. Então, isso que o Maxim levantou agora é interessante, né? Porque a tal da meta ambiental voluntária, ela vale até certo ponto. Ela vale até o ponto em que começa o interesse daquele que pode. Vale até ser cumprida, né? Se não for cumprida, Exatamente. não adianta muito, né? É. É o greenwashing, né? A lavagem verde, né? Então você Agora, tem aí, ó, a meta, isso é da Coca-Cola, né? A Coca-Cola reduz as suas metas de reciclagem e ambientalistas criticam, né? Então você tem aqui, ó, que eles tinham uma meta de 50%, né? Até 2030. E agora parece que é 35 a 40 de material reciclado até 2035. Ou seja, não só aumentaram, reduziram o percentual, como aumentaram o tempo para atingir essa meta, né? Em 2018, a companhia anunciou que até 2030 queria reciclar o equivalente de plástico de cada garrafa que colocasse no mundo, né? Isso foi reduzido para garantir a coleta de 70 a 75% das garrafas e latas que entram no mercado, né? Aí tem uma série de coisas, né? Mas eu lembro que, por exemplo, tem uma série de termos que o pessoal usa nessa coisa de responsabilidade social, ambiental, por exemplo, a ecoeficiência, né? Quanto é que é gasto de energia ou de material e tudo mais para esse relatório. Só que a ironia desse relatório, e a Ambev até, por exemplo, não era tão ruim, porque ela tinha indicadores mais ou menos consistentes. Ano para ano, ela usava os mesmos indicadores. Agora tem empresa que faz assim, faz aquele relatório de sustentabilidade, né? Mas todo ano muda as metas e os indicadores e tudo e mais alguma coisa, simplesmente para focar no que é que deu certo, né? No que é que correu bem, né? E omite o que é que correu errado, né? Então fica muito difícil você analisar ao longo do tempo se a empresa realmente comportou-se bem, né? Ou então não desagrega, né? Por exemplo, um ano ela desagrega os dados sei lá, a nível de país ou até a nível de estado, algo assim, quando tem um indicador que está positivo, né? Quando o indicador não está tão positivo, aí já dá um global e pronto, e fica por aí, né? Um global da empresa. Então, é uma coisa interessante que quando você analisa esse relatório de sustentabilidade das empresas, você vê que acho que há pessoas bem intencionadas nessas empresas, né, que realmente são contratadas com essas visões, mas que o interesse econômico se vê que a coisa e não é só econômico, né, o interesse de marketing, né? Se a informação não for positiva para a imagem da empresa, né, ali é uma possibilidade da informação ser deturpada ou omitida ou de alguma coisa assim, né? É claro que existem, né, regras não é regras, né? É recomendações de relatos de indicadores. Eu não estou lembrando agora, mas eu lembro que eu aprendi isso
num dos módulos do meu mestrado da parte de empreendedorismo e tudo mais, né? De contabilidade ambiental e social, né? Onde há uma série de indicadores que, em teoria, as empresas deviam relatar e tudo mais. Mas é tudo, a maior parte dessas coisas é voluntário, né? Eu lembro que eu até entrei numa briga com um dos professores que ele diz: há esta certificação ambiental que eu acho muito boa, porque é o compromisso que as empresas assumem e tudo mais, né? E eu disse, sim, mas não tem qualquer obrigação de cumprir, né? É o que elas é o que interessa para elas é que cumprem, né? Já as certificações, por exemplo, as certificações, Ô, as ô, ISO, né? As ISO ainda tem algumas coisas que a pessoa tem que cumprir, né? Alguns é, critérios lá. essa sua briga com o seu professor me lembra uma discussão que houve entre o então ministro Flávio Dino e os gerentes das Big Tech no Brasil, na Sim. qual eles estavam reunindo aquela reunião muito pomposa no Ministério da Justiça, e as Big Techs, que tinham sido chamadas para serem repreendidas pela forma tolerante como eles estavam tratando as Hum. fake news, e algum dos gerentes das Big Techs se disse, não, mas nosso termo de uso, e aí o Flávio Dino disse, você, aqui não vale termo de uso. O termo de uso são de vocês e vocês mudam a hora que vocês quiserem. Pois é, mudou toda hora, na Lei. verdade, né? Acabou a reunião naquilo. É porque, como você diz, né? A pessoa faz o termo de uso e muda, como você acabou de nos contar, é que todos os anos as metas são alteradas. E são alteradas não apenas em densidade, como intensidade. E, de fato, é. Então, isso revela a presença do Estado, a importância do do Estado em estabelecer metas. O E, Estado estabelece metas e orientações. E, naturalmente, a iniciativa privada cumpre Alexandre, e eu tenta até ajudar e acrescentarei melhorar. mais, porque além do Estado, há outras coisas que é possível. Por exemplo, uma delas é até padrões internacionais, né? Que todos os Estados ah, assinam, né? E que as empresas podem, em teoria, voluntariamente cumprir, mas é assim, aí o papel de fiscalização nunca é da própria empresa. O problema é que quando o papel de fiscalização ou de avaliação da meta ou do indicador for da própria empresa, obviamente a empresa vai deturpar seu benefício, né? Ô, Maxim, Ah, e existe eu, também eu, a questão existe, por da. exemplo, também a parte, há certificações orgânicas, por exemplo, que elas são reconhecidas por governos, né? Mas que muitas vezes quem faz a certificação são certificadoras terceiras, né? Mas que, como tem que cumprir certas exigências legais, né? Estabelecidas pelos governos, e como são entidades, pelo menos em teoria, independentes, né? Podem fazer. Aqui no Brasil, por exemplo, funciona bem, né? Embora seja um pouco um monopólio, né? Existem só algumas certificadoras orgânicas no Brasil, né? Uma delas é o IBD Quima, se eu não me engano, a outra eu não estou lembrando agora, né? Acho que contam-se pelos dedos as certificadoras, né? Por auditoria, né? Já a PASP, por exemplo, puxando a sardinha à PASP, ela é uma OPAC, né? Um organismo participativo da avaliação da conformidade orgânica, né? Então, ela própria certifica a sua produção orgânica através do processo participativo e tem reconhecimento do mapa, né? Então, eu não sou necessariamente contra uma questão de algum tipo de fiscalização e certificação, de terceiros, né? Desde que haja regras estabelecidas pelos governos, né? A nível nacional ou internacional, né? E que essas regras sejam cumpridas e que não é a própria empresa que avalia se elas cumprem ou não, né? Porque é problemático. Quando a própria empresa avalia as suas próprias metas, né? Então aí você tá dependendo da boa fé de quem está avaliando, que Existe é uma também, coisa perigosa. o Maxim, a questão cultural do consumidor, né? Pois O é. Também consumidor tem o está consumidor, né? preparado. A fiscalização do consumidor, por assim dizer, Justamente né? você tem que estar preparado para consumir produtos reciclados ou oriundos de processo de reciclagem. E eu me refiro isso para vou citar um exemplo que talvez seja uma questão extrema. Um grupo de engenheiros, entre os quais estava presente um colega nosso, visitou
a estação de tratamento de esgoto de Singapura. hum, E houve uma visita, e depois houve uma exposição no escritório. E um dos produtos do tratamento do esgoto de Singapura era água potável. E a água potável chamava-se New Water. New Water. hum. E a New Water era a água que redundava do tratamento do esgoto de Singapura. Então, então tinha os dejetos, eles eram tratados e parte se virava adubo, e no final, um dos subprodutos era água potável. Sei, sei. E o fato é que, naquele momento, todos os presentes convidados pela empresa olharam para o rótulo da garrafa d'água que eles estavam consumindo, e era exatamente a New Water. Teve gente que passou mal só em ver, ia botar as imagens de onde tinha vindo aquela água. Então, é uma coisa impressionante. A questão o consumidor está preparado para consumir o produto Também faz parte. Também faz parte. oriundo do processo de reciclagem. Então, na realidade, isso tudo é uma questão cultural e deve começar com as crianças. Elas têm que saber que o planeta ele tem que ganhar, ele vai ganhar sobrevida, a vida no planeta, não é o planeta, mas a vida no planeta, uma sobrevida significativa e talvez decisiva e definitiva, se nós pudermos conviver com alguns procedimentos e alguns costumes. Mas eu queria introduzir, Maxim, um outro assunto nessa nossa Sim, conversa sobre a reciclagem. É a questão da mais-valia. A mais-valia. É um, sim. entre os meus muitos amigos, havia um alemão, que vivia muito bem. Ele morava num apartamento à beira-mar de Boa Viagem, com a esposa, e o casal era meu amigo. Naturalmente, a amizade surgiu da amizade, não foi por nenhum interesse comercial, nem nenhuma. Então, nem sabia quem era o cara. Sabia quem era Sim. o cara, mas não sabia a profissão. E depois de um certo tempo, eu descobri que o nome dele é Rony, meu amigo. Manda um abraço para você, Rony. E o Rony, ele tinha duas empresas. Uma empresa era uma fábrica de papel. Sim. E outra empresa era a empresa que comprava o insumo para a fábrica de papel. Então, ele tinha uma empresa que gerenciava a aquisição dos insumos e essa empresa fornecia o insumo para a fábrica de papel dele. E, na realidade, o papel dele é um papel muito requisitado, muito bom, tal, e tinha lá um nome que não tinha, o consumidor não fazia associação entre a empresa que fornecia o papel com a outra empresa dele. E a outra empresa era uma empresa que adquiria produtos das cooperativas de catadores. Sim. E o Rony vivia muito bem. O preço do produto que ele reciclava era o preço do mercado. E, naturalmente, o que ele pagava aos catadores era o preço do mercado para os catadores. E havia uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo, entre o preço que ele vendia e o preço que ele comprava. O que Sim. acontecia no meio, que eram os processos, seguramente não havia não adicionava valor que justificasse a diferença de preços. Hum. E aí mostra exatamente que há um certo desprestígio para os catadores. E na base social da sociedade estão ocupando os estágios mais rudimentares da pirâmide social. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Maxime. O que é que justifica, se isso tem uma coisa, tem alguma coisa equivocada, se é preciso mudar, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vou até fazer uma ligação com, por exemplo, a nossa realidade da PASP, né? Porque eu acho que são processos parecidos. Em tudo que tem a ver com alguém que
trabalha na base, né? E que vive daquilo, né? Ah, quanto mais intermediários existe, pior, né? Quanto mais intermediários e empresas, né, pelo caminho, né, menos fica para quem está na base e tanto por motivos justificados, né, que é a questão da agregação de valor, como motivos injustificados, né, que é isso que você está a dizer, que eu acho que é, por exemplo, discriminação e algumas vezes até nem é só questão de uma discriminação, por assim dizer, ah, consciente, né? Mas uma discriminação, por exemplo, do problema burocrático, né? Da organização e tudo mais, porque quando você tem um trabalhador informal, ele nunca vai receber como um trabalhador formal, né? Ah, quando você tem algum processo informal, quem ganha geralmente é quem ah, por assim dizer, compra, né? Ou vive, né? Explora, né? Por assim dizer, num sentido ou positivo ou negativo, né? Essa matéria-prima, essa mão de obra e tudo mais, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes, primeiro de tudo, é sempre, apesar das pessoas algumas vezes terem reticência a isso, eu compreendo, né? A formalização é talvez uma das coisas mais importantes que existe para as pessoas começarem a poder ganhar mais. Isso é um primeiro passo, porque você remove um ponto aí que a pessoa pode ser discriminada, pode ser explorada, né? E as leis existem por motivos, né? Eu não sei se era contigo que eu estava falando que ainda no outro dia eu estava lendo a Constituição Federal, né, na parte trabalhista, e realmente o Brasil tem uma lei trabalhista muito avançada, né? O problema é que é tão avançada que fica muito complicado de se aplicar do ponto de vista burocrático, né? Todos aqueles benefícios que os trabalhadores têm, do ponto de vista burocrático, é muito complicado, né? Então, por exemplo, eu talvez, acho que junto com o Bolsa Família, eu acho que uma das políticas públicas talvez mais impressionantes que eu vi no Brasil é simplesmente o MEI, né? O microempreendedor individual que permitiu a muita gente se formalizar, né? E ainda ontem eu estava vendo, eu acho que é um percentual altíssimo, né? De empresas que são ou microempreendedores ou microempresas, né? Eu acho que microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, né? Que são as que estão no regime simples, né? Se eu não me engano, constituem mais de 50% ou acho que até mais, né? Mas vamos com essa estatística aí, porque eu lembro de ler isso. Acho que é mais de 50% das empresas existentes no Brasil. Então, é um número significativo, né? Que contribui para a economia brasileira. Então, eu acho que isso é um primeiro passo, né? Para evitar isso, de explorar, né? Porque quando você não tem formalização, você vê, por exemplo, o emprego doméstico. As pessoas são exploradas pessoas são exploradas e ilegalmente, né? Porque a lei é muito clara. Quem é empregado doméstico trabalha mais do que 3 dias por semana tem que ter carteira assinada. E, inclusive, tem um regime simplificado para você fazer a carteira assinada, né? Não é que não existe simplificação, existe. Não é, porque a burocracia e tudo mais. Eu estive analisando, porque eu estive até estudando a possibilidade de ter uma pessoa aqui ajudando em casa, né? E sim, é burocrático, mas é muito menos do que talvez uma empresa tenha que fazer uma contratação. Tá? É. Pronto. Bom, Então é deixa eu... assim, existe essa barreira burocrática, né? Agora, outra coisa, né, que é aquilo que eu estava falando, produção e beneficiamento. Uma das partes que eu acho que muita gente é explorada é justamente por não participar do processo de beneficiamento de, por exemplo, produtos ou de alguma parte do processo de serviços, né? Quanto mais fica para outros fazerem, mais oportunidade de ser explorado, né? Um exemplo claro, por exemplo, é na PASP, né? A reciclagem eu não vou saber opinar tanto, né? Embora o pessoal lá já comentou comigo, né? Mas eu dou o exemplo do algodão em rama versus o algodão em pluma, né? O algodão em rama é o que sai da planta, né? Algodão em pluma é o que já foi descaroçado, né? Foi tirado o caroço do algodão e removido algumas das impurezas, né? E já tem um valor agregado muito maior. E isso ainda tem muito espaço até chegar no produto final. Tem o fio, tem o tecido, tem o produto final, por exemplo, um tênis da Veja, né? Pela PASP, né? Fugindo um pouco aqui ao tema, mas dando uma comparação, né?
o agricultor é, é dado, se eu não me engano, é próximo de R$ 20 em pluma, mais um prêmio, que se eu não me engano vai ser R$ 6, né? Então, vamos dizer 25, R$ 26, né? Que ganha o quilo. Ora, um quilo, se eu não me engano, né? Corrijam-me, mas eu lembro que acho que o João me falou isso da PASP, né? Um quilo de algodão é suficiente para contribuir a parte de matéria-prima de algodão, né? Que o tênis não é só algodão, mas uma parte do algodão da matéria-prima para o tênis. E os tênis vendem cada um por 160 euros. 160 euros. Ou seja, ah, mais de 600, não sei se é R$ 900. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 160 vezes 6, R$ 960. Um tênis, né? Então você vê a diferença que é o processo de beneficiamento, né? E, por exemplo, no plástico, né? Tem o processo de a PET, né? Você tem a PET, assim, né, inteira, né? Você tem a PET esmagada, né, prensada, é outro valor. Você tem a PET triturada, é outro valor. Você tem a PET que já foi, acho que, peletizada, né, é outro valor. E você tem o produto final, que é outro valor, né? Então, quando as pessoas são excluídas desse processo, elas ficam a perder mesmo, né? Agora, há isso que você disse, que há coisas que, mesmo com valor agregado, né, você fica pensando como é que isso se justifica, né? Agora é assim, obviamente você tem uma empresa no meio, você vai ter executivo, você vai ter a secretária, você vai ter contabilidade, você vai ter todas essas coisas, né? Além do próprio lucro, né? Mas só pegando isso aqui, os prolabórios, os salários dessas pessoas todas, que talvez não fosse necessário, né? Se tudo fosse feito a um nível mais baixo, né? Não seria necessário pagar toda essa gente, né? Inclusive, tem um antropólogo que faleceu acho que há 2 anos atrás, né? Há, há 2 ou 3 anos atrás, que eu gosto muito, que é o Greeber, David Greeber, se eu bem me lembro, né? David Greeber, né? O Greeber, de qualquer maneira, né? Ah, o Greeber diz que há muitos empregos no mundo que, até do ponto de vista econômico, são difíceis de justificar, porque é um desperdício de mão de obras tremendo. Não produzem nada, não fazem nada, ou fazem coisas que, na verdade, faz por fazer. Por exemplo, nós estávamos falando da questão de relatos, né? De relatos ambientais, de contabilidade ambiental e tudo mais. Tem gente que faz isso, obviamente, né? Tem gente que faz isso, que faz esses relatórios, que compila os indicadores e tudo mais. Mas, se calhar, David, por favor, David, o, agora é assim, por exemplo, esse relatório, se a empresa não usa esse relatório para alterar o seu curso de ação, né, a sua modo de investir, o seu modo de empreender, o seu modo de trabalhar com o meio ambiente, com os seus empregados, com a sociedade e tudo mais, é um desperdício de dinheiro. É. Vamos ser sinceros. É uma ferramenta de marketing, só isso, né? É um desperdício de dinheiro gigantesco, né? Inclusive, puxando outra coisa aqui que eu vou me lembrando, né? Eu lembro que há um estudo de uma entidade lá no Reino Unido que comparava, acho que era as três empregos que mais contribuem para a economia, né? E os três que mais tiram da economia, né? Então, acho que os três que mais contribuíam para a economia, eu acho que era, se eu não me engano, era professor, era, era, era catador de lixo, eu acho. Alguma coisa a ver com isso, né? Lixo. Limpeza de lixo, catar lixo, tudo mais, né? E quem limpa, não era nem enfermeiro, não era nem médico, era pessoas que limpam os hospitais, né? Higienizar hospital e clínica e posto de saúde, né? Só com isso, o quanto a pessoa é paga e quanto ela beneficia a sociedade era uma coisa absurda, né? A quantidade de valor que ela gerava para a sociedade é absurda. Já do outro lado, né, tinha as três profissões que mais tiravam dinheiro da economia. A primeira era contabilidade, a segunda era marketing e a terceira era, acho que advogados, advogados de empresa, né? Porque realmente
O que você gera, né? A única coisa que você gera é essas questões de regularizar a empresa, permitir a empresa funcionar e tudo mais. Mas coisa que se calhar nem muita coisa não seria necessária, né? Bom, Esse relatório mesmo, é o relatório, se o relatório não for usado para alterar o modo da empresa, é marketing. É dinheiro jogado no lixo. É informação muito interessante, né? Mas é dinheiro jogado no lixo. E o Gruber mesmo dizia, ele até divide lá em 5 ou 6 funções, né? Uma, por exemplo, que ele dava, né? Esticando aqui, estamos quase acho que no final do programa, mas falando dele, né? Uma era, por exemplo, aqueles empregos que são para status, só para dizer que a empresa é importante, né? Tem, tem o seu grau de maturidade, então, por exemplo, recepcionista, né? Muitas vezes tem recepcionista que está lá só para estar. Só para dizer que a empresa tem um recepcionista lá na frente e aquela recepcionista, na verdade, faz pouco mais do que dizer, pode entrar, né? Não é toda a recepcionista que faz isso, mas tem empresa que realmente só tem uma recepcionista ou alguém ali que é só para dizer que tem, né? Só para dizer que a empresa tem, né? Que tem alguém naquela posição e que é uma empresa importante e que tudo mais. Mas do ponto de vista econômico é uma coisa ridícula, né? Você está desperdiçando dinheiro. Mas como é uma coisa social, não é uma coisa econômica, né? É uma questão de mostrar poder, mostrar capacidade, não sei o quê. Então, o outro é o coitado do cara. Não, aliás, estou saltando um pouquinho. Não, o outro é aquele que você tem que ter porque os outros têm, né? Então, advogado é um exemplo típico, né? Você tem que ter advogado numa empresa porque você pode ser colocado em tribunal por outra empresa e tal. Então, você tem que ter um setor jurídico que é para lidar com o setor jurídico de outras empresas e do governo, claro, né? Então, você tem aquilo por obrigação, não, você não tem porque realmente traz um benefício, né? Ah, Contabilidade é a mesma coisa. Você tem contabilidade, você tem que prestar contas para o governo, e tem que pagar os impostos, e tem que fazer aquelas coisas todas, né? Lá, 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 lá. E o microempreendedor, por exemplo, é um bom exemplo de como a contabilidade algumas vezes é desnecessária, né? Microempreendedor, você não precisa ter contador. Você paga direitinho as suas coisas, faz as declarações básicas e você consegue empreender, né? E só faz sentido a uma escala maior, né? Ter um contador. Ah, Depois tinha os caras que é os box tickers, né? Que é os que vão e fazem um levantamento de informação, mas que nada acontece com aquela informação. Vão lá e recolhem. A empresa, quanto é que do material ela recicla? Recicla tanto. Pronto, muito interessante, né? Recicla 20%. Tá, e a empresa vai mudar isso? Vai continuar a reciclar 20%? Vai aumentar? Vai reduzir? Vai fazer o quê com aquele número? Não sei, né? Se for só para dizer que a empresa recicla 20%, é marketing, né? Não tem mais nada do que isso, né? E depois tem aqueles caras que é os de otimizar, né? Vai otimizar a empresa, não sei o quê, e depois chega lá, propõe um projeto para otimizar, por exemplo, cortar na recepcionista que não faz nada, né? E a empresa, não, eu não posso tirar o recepcionista, porque ela é muito importante. Não sei o que. O cara está dizendo, mas isso é um gasto desnecessário para a empresa, né? Não, não posso, não posso. Então, não dá em nada, né? Aquele cara que é para otimizar os processos e que não dá em nada porque ninguém quer otimizar coisa nenhuma, né? E depois o terceiro, o último, que na verdade não era o último, acho que ele coloca lá no montão, é o cara que resolve os problemas que todo esse outro pessoal cria, né? Os problemas que. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que não é bem do setor privado, mas que também com certeza existe, né? Que, por exemplo, eu já vi isso acontecer em uma universidade e organização de maior porte. É aquele cara que, por exemplo, você precisa de ajeitar uma lâmpada, né, no escritório, né? Então, o que é que você poderia ter? Você podia ter a pessoa, né, que está naquele escritório, contata diretamente o setor de manutenção, né? E o setor de manutenção manda alguém para lá, para fazer, trocar a lâmpada, ou quer que seja, né? Ou talvez nem precisasse disso. Se calhar tivesse um gabinetezinho lá com as lâmpadas, a própria pessoa ia lá e trocava, né? Pronto. E o Greenberg descreve isso em governo, em empresa, em tudo mais. Daquele setor, que depois você tem que ter um setor de requisição, né? Então você manda uma requisição para o setor de requisições e o setor de requisições vai, requisita, verifica se é preciso ter aquela requisição, né? Se realmente é necessário ter uma lâmpada no escritório, vai lá, se calhar manda alguém para verificar se realmente é uma lâmpada fundida e depois manda para o cara lá
da manutenção e dizer quanto é que custa a lâmpada, porque nós temos que mandar para a contabilidade dizendo quanto é que custa uma lâmpada para avaliar se realmente devemos comprar aquela lâmpada e lá, 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 lá. Entretanto, uma coisa que talvez se fosse aquele escritório a contratar diretamente o setor de manutenção, resolvia assim um dia, a coisa demora um mês. Então você fica com um escritório com uma lâmpada fundida durante um mês, porque o processo é tão burocrático. E eu já vi várias coisas acontecer assim, tanto em empresa de maior porte, como governo, como tudo que seja um pouco mais complexo, você começa a ver essas coisas, né? Aliás, eu acho que eu relatei há uns tempos atrás, né, Alexandre? A questão eu quando abri o meu MEI, né, o meu microempreendedor, que eu tenho um microempreendedor, né? Eu lembro que eu precisava de ajeitar uma tomada lá na escola de inglês e informática que eu tinha, né? E eu queria ajeitar a tomada eu. Mas aí um amigo nosso que morava em Coreia, não, Maxime, não faças isso, chama um eletricista, que ele vai saber fazer melhor e tal, e não sei o quê. Mas não sei fazer, não, chama, até para gerar emprego, né? É bom, porque dá mão de obra a alguém e tal. E eu, tá bem, pronto, convenci-me com esse argumento de mão de obra e tal. Pois fiquei, acho que umas 3 semanas sem a tomada sem a tomada funcionando. No dia que eu decidi, pronto, cansei, vou eu ajeitar a tomada, ajeitei a tomada, poucas horas depois apareceu o eletricista. Estou aqui, pronto. Então você vê como essas coisas complicam, né? Muitas vezes. E pronto. Então eu acho que parte do problema uma parte é a falta de formalização, né? Outra parte é a falta de participação nesse processo de agregação de valor, verdade? Agregação de verdade, né? Outra parte é essa monte de gente que trabalha que, na verdade, não, talvez não fosse necessário estar trabalhando e até podia estar contribuindo para a sociedade de uma maneira melhor, né? E que, inclusive, Alexandre, a pessoa está criticando essas coisas, mas isso não é que era uma perspectiva de fora. Esse antropólogo, ele fez um e-mail que acho que era o meu emprego é uma bosta, é uma merda, literalmente em inglês, bullshit, né? Meu emprego é bullshit, I have a bullshit job. E você podia mandar e-mail anônimo. Ele recebeu centenas e centenas e centenas de e-mails de pessoas frustradas a dizer: eu estou num emprego onde eu não faço nada, não contribuo nada para a sociedade. Simplesmente vou lá, preencho um monte de papel, digito num computador, recebo o meu sinal, o salário ao final do mês, mas de facto eu não estou contribuindo nada para a sociedade, acho que até estou tirando coisa da sociedade. Então, eu acho que tem esse problema. E depois há o lucro, o capitalismo selvagem, né? A pessoa que simplesmente quer chupar o máximo de dinheiro possível, né? De tudo e mais alguma coisa. Mas eu estou convencido que há muita coisa que não é nem capitalismo selvagem. É essas dinâmicas de poder social, né? Da pessoa, por exemplo, a gente compra a Hilux para ter a Hilux na empresa, né? Mas se calhar não precisava de Hilux. Há casos em que você precisa de Hilux, né? Eu até tive uma discussão recente, se deveria ter um Hilux ou não, né? De um certo empreendimento. E o empresário, não, mas tem isso, ele justifica por isso. Eu, pronto, tá bom. Daí dá para justificar. E não é uma Hilux de cabine dupla, é uma Hilux de cabine simples, só com o chassi para transportar mercadoria, tal e tal. Agora, tem Hilux que é desperdício de dinheiro, né? A pessoa está gastando naquilo, Pois põe é. a empresa num buraco, né, fiscal, né? Tira dinheiro de onde não existe, né? E depois fica. Eu já ouvi casos, né, de empresa que fazem esse tipo de investimento, né, de status, e que depois fica deixando de pagar a produtor, né? Não É, paga bom, o que deve, é, e coisas pois assim do é. gênero, né? E nós chegamos ao final desse programa. Esse é um programa especial. Nós estamos entrando no ar no dia 19 de março. Tratamos hoje da questão da reciclagem de lixo. Tivemos como foco objetivo uma área na qual é feita a triagem e a reciclagem de material reciclado, não vamos chamar mais de lixo, em São Romão Nonato, mais um tema extremamente feliz da escolha do nosso curador, Maxim Jaffe. Eu estarei nos próximos dias com a mãe do Maxim, a Mila Simões de Abreu,
de quem a quem eu tenho um carinho muito especial, a mãe, o pai, o Ludwig. E aí eu já aproveito para mandar um abraço para eles e mando também um abraço para essa moçada boa de São Raimundo Nonato, e que é um pessoal que está sempre conosco, né? Bom, Maxine, palavra sua para suas despedidas. Então, Alessandro, eu acho que eu quero deixar a mensagem que a pessoa, talvez, uma coisa muito importante enquanto consumidores, temos noção realmente da importância da reciclagem, né? Como eu disse, a minha mãe mesmo ficou tornou-se uma grande defensora da reciclagem, não foi nem só pela questão ambiental, foi pela questão social, né? Dela ver pessoas a terem que separar o lixo, né? Um processo que não era necessário se houvesse uma separação do lixo, né? Uma coleta seletiva à partida, né? Eu confesso que lá em Portugal há a coleta seletiva, né? Você tem o plástico, o metal dividido o vidro, do papel e tudo mais, e você tem pilhão para as baterias, essas coisas todas, né? E você vê, né, que vai lá, fazem a coleta seletiva e tudo mais. Tem mitos, né? Tem mitos que dizem que misturam tudo outra vez. Não é verdade. Há coleta seletiva, né? É feita a divisão desses materiais, né? Ah, agora, por exemplo, eu quando vim para São Raimundo, eu fiquei assim, eu vou continuar a fazer por uma questão de hábito e uma questão de ensinar e tal, mas eu ficava sempre assim pensando, bem, mas isso vai tudo para o lixão, né? O que que eu faço, né? Deve haver, eu já tinha ouvido falar que havia catador, né? Mas não sabia, né? Não tem coleta seletiva aqui na cidade. Eu ficava sempre assim um pouco, bem, estou fazendo essa divisão, né? A compostagem ainda valia a pena, mas as outras coisas eu ficava sem saber se valia a pena. Pois eu fiquei um pouquinho feliz, né? De saber que mesmo indo no lixo geral, né? O pessoal do lixão disse: nós algumas vezes temos a sorte de encontrar sacola em que o lixo já vem todo separado. Então, ainda tem uma separação, né? Ainda tem que fazer uma divisão, porque há saco que rompe, essas coisas todas, mas algumas vezes sempre simplifica um pouco o processo, né? Então, de alguma pequena maneira, mesmo desse modo, está-se contribuindo. Mas o ideal seria, né? Haver uma coleta seletiva, e isso não é só questão do governo, né? Por exemplo, lá em Portugal, há iniciativas dos próprios supermercados, onde há locais para se colocar, né, garrafa PET, garrafa de vidro, e você até recebeu um dinheirinho, né? Você vai lá, os americanos têm muito esse sistema, né? Há países da Escandinávia e tudo mais, estão tendo mais esse tipo de programa. Na Suécia, por vezes, acho que é muito usado isso, né? Para ter uma poupançazinha financeira, né? Vai lá e você vai inserindo, né? A garrafa e já vai dividida. Então, é uma economia para casa, né? Facilita todo o processo de reciclagem, né? Reduz o custo para todo mundo, né? Porque você pensa, um catador, em vez de ter que estar aquele tempo todo fazendo a coleta, fazendo a separação, a triagem, né? O que que ele poderia estar fazendo em vez disso, né? De certa maneira, por uma falta de processo, né, de reciclagem, né, é um desperdício de mão de obra humana, a meu ver, né, é um desperdício de mão de obra humana, né, e que eu penso que esse trabalho podia ter mais dignidade, né, podia ser um trabalho mais digno, e pronto, então acho que é isso. Todo mundo acho que deve ter consciência da importância da reciclagem. Mesmo dizendo, mas como você disse, só um percentual mínimo do mundo do material é reciclado. Sim, mas nós não fizemos o mínimo, nem isso, né? Então temos que melhorar esse percentual de material reciclado. Temos que reduzir, né? Aquela velha coisa, reduzir a quantidade de sacolinha e não sei o que você usa e tudo mais. Eu no supermercado, por exemplo, uma coisa que dá raiva é isso, de sacolinha de supermercado, né? Eu tento usar uma sacola reutilizável. No outro dia até fiquei contente que eu fui no supermercado, eu algumas vezes por falta de outras pessoas fazerem, né? Acabo desistindo, né? Mas no outro dia fui e até voltei contente, sabe por quê, Alexandre? Em vez de trazer umas 20 sacolas de plástico, eu consegui colocar tudo em 5 sacolas de material reciclado. Até na hora de tirar do carro foi mais fácil. Só tive que tirar 5 sacolinhas, em vez de tirar ali 20 sacolas, né, do carro, até para pôr no meu trabalho. Então, é assim, eu acho que todo mundo pode contribuir
como consumidor, né? Através da redução, do reuso, da reciclagem, e da cobrança, né? De cobrar das empresas que tenham consciência de reduzir esse uso de materiais e, quando não pode reduzir, de reciclar de facto. E também do governo, né? Você dizia, por exemplo, essa coisa de, como eu mostrei lá no isso, um monte de sacolinha de saco preto, que ainda por cima foi dos poucos saco preto. A Regineu Malada disse que é das poucas coisas que elas não reciclam, aqueles sacos pretos grandes, né? Então, você ter saco preto para juntar matéria orgânica, quando você poder ter uma coleta só de matéria orgânica, né? É uma coisa que podia nem ser tão complicado de se fazer, eu acho. Podia ser feito de outro modo, né? Então, é isso, né? Todo mundo ter consciência enquanto consumidor e cidadão, né? Do quanto você pode contribuir nesse processo. É isso, Alexandre. Desculpa termos estendido um pouco aí no final. É isso. Consciência, gente, consciência.